Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 324º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, livro de Salmo, capítulo 119, versículos 33 a 64, e o livro de Atos, capítulo 4, dos versículos 1 a 22. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se de lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. O cuidado de Deus pelo seu rebanho. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel.
Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Mas destruirei as gordas e fortes, eu as apacentarei com justiça. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido a água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisaram com os pés e beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda a parte. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não mais sirvam de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu monte eu farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará as suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens. Viverão em segurança e não haverá quem as espante. Eu lhes darei plantação memorável, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das outras nações. Saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, o capítulo 34, Ezequiel já havia exposto os pecados dos líderes da nação conforme capítulo 22, mas voltou a esse tema porque ele tinha uma influência sobre o futuro de Israel. Embora esta mensagem se aplique à situação que Israel estava vivendo nos dias do profeta, ela também faz referência àquele dia futuro em que o Senhor reunirá seu povo disperso novamente na terra. Esta mensagem, sem dúvida, deve ter trazido esperança para os exilados, quando perceberam que o Senhor não os havia abandonado, mas cuidaria deles como um pastor cuida de suas ovelhas. A exposição bíblica dos versículos 1 a 10, os reis e os oficiais do governo eram muitas vezes mencionados como pastores. Eles eram responsáveis por cuidar do povo, protegê-lo e garantir que suas necessidades fossem supridas. Mas os líderes egoístas do reino de Judá maltratavam e exploravam o povo. Enfim, pensavam somente em si mesmos. Eles ordenhavam as ovelhas e comiam a coalhada. Tosquiavam os animais e faziam vestes com a lã. Abatiam-nas e apreciavam a carne, mas, apesar de se beneficiarem tanto das ovelhas, não cuidavam delas nem supriam suas necessidades. Toda vez que os líderes tiram algo de seu povo, mas não lhe dão nada em troca, eles o estão explorando. Nada diferente dos dias atuais. A exposição bíblica dos versículos 11 a 22.
Havia alguma esperança para o povo disperso de Deus? Sim, porque o Senhor viria para libertar seu rebanho de seus opressores e ajuntá-lo para si mesmo. No tempo de Ezequiel, o Todo-Poderoso tirou o seu povo da Babilônia, mas a imagem aqui é certamente muito mais ampla do que isso, porque Deus falou sobre nações, conforme versículo 13. Ezequiel prometeu que, no final dos tempos, o Senhor reuniria suas ovelhas de todos os lugares para onde foram dispersas. Conforme versículo 12, iria trazê-las de volta para sua terra, onde ele seria seu pastor. Referência a Mateus 24, versículo 31. A exposição bíblica dos versículos 23 a 31. Esta é uma profecia acerca de eventos futuros. O remanescente que retornou não tinha um ilustre governante que cuidasse dele, nem chuvas de bênçãos, conforme versículo 26. Tinham a terra. A situação econômica no início era difícil, as colheitas estavam escassas e as pessoas daquela terra se opunham a qualquer presença judaica ali. Mas, quando Israel for novamente reunido em sua terra no final dos tempos, o Messias reinará sobre ele, será o seu rei e pastor, o líder, conforme versículo 24. Então, não será o rei Davi ressurreto e entronizado, mas o Senhor Jesus Cristo, a quem Israel receberá, em quem confiará quando vir. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 24, trago o versículo 31. Nem a dor da escassez, nem a vergonha da derrota irão privar o povo judeu das bênçãos que o Senhor planejou para ele. No passado, os pecados do povo forçaram o Senhor a virar o rosto para os seus escolhidos, mas no reino futuro ele sorrirá para eles e habitará em seu meio. Ezequiel viu a glória de Deus deixar o templo, conforme capítulo 11, versículos 22 a 23, mas também veria o retorno da glória do Senhor, conforme capítulo 43, versículos 1 a 5. Então, o nome da cidade santa se tornaria O Senhor está aqui. Aleluia! Referência a capítulo 48, versículo 35. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 119, versículos 33 a 64. Rê. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Val. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei continuamente a tua lei para todo o sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Zaine. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei.
Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Rete, o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro, a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 119, versículos 33 a 64, trago a exposição bíblica dos versículos 49 a 56. Deuteronômio registra o discurso de despedida que Moisés fez para preparar a nova geração de israelitas para a conquista da terra prometida. Após 40 anos de peregrinação, a nação deixaria de ser nômade e os israelitas seriam colonos de sua terra. Mas viriam as novas gerações e elas estariam propensas a esquecer as lições do passado. Em Deuteronômio encontramos a palavra lembrar 15 vezes e a palavra esquecer 14 vezes. Há algumas coisas no passado que devemos esquecer, conforme Filipenses 3, versículos 12 a 14, mas há outras que sempre devemos lembrar. Exposição bíblica dos versículos 49 a 51. Deus se lembra de seu povo quando aplica ao Senhor a palavra lembrar. Significa prestar atenção em e trabalhar em nome de. Sendo onisciente, o Senhor não pode se esquecer de nada. Ele se lembra de fazer o bem para nós e nos dar sua bênção. Aleluia! Exposição bíblica dos versículos 52 a 54. O povo de Deus se lembra de sua palavra. A nação havia preservado a palavra conforme Deuteronômio 31, versículos 24 a 29, e a ensinado a cada nova geração, conforme Deuteronômio 4, versículos 1 a 14. E esta é a obrigação da igreja hoje, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. A menos que a palavra de Deus seja honrada, ensinada e obedecida na igreja, a congregação estará a um passo de ser extinta. Exposição bíblica dos versículos 55 a 56. O povo de Deus se lembra de seu nome. O nome de Deus, o Senhor, Javé, está cheio de significado e poder. Traduzi-lo apenas por eu sou é perder muito da dinâmica que ele contém. Lembrar seu nome é estimular nosso coração a confiar nele, a lhe obedecer e a não ter medo. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam, conforme capítulo 9, versículo 10. Lembrar o nome de Deus é pedir que Ele se lembre de nós e haja em nosso favor. Devemos fazer isso quando estivermos na escuridão e com medo, conforme Salmos 119, versículo 55, ou quando estivermos sozinhos e desanimados, conforme capítulo 42, versículo 6. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 119, dos versículos 33 a 64. Trago a exposição bíblica dos versículos 57 a 64. Toda vez que o povo de Israel abandonava Deus e se voltava para os ídolos em busca de ajuda, deixava claro que realmente não acreditava que o Senhor era suficiente para satisfazer suas necessidades. No tempo de Elias, Israel tentou remediar a seca ao se voltar para Baal, o deus cananeu da tempestade, mas foi o Senhor quem enviou a chuva em resposta à oração do profeta. Quando o inimigo ameaçava invadir suas terras, os líderes de Israel muitas vezes corriam para o Egito a fim de buscar ajuda, como se o Senhor não estivesse preocupado com sua sorte e fosse incapaz de livrá-los.
O salmista, nesta sessão, deixa claro que o Senhor Deus Todo-Poderoso é tudo de que precisamos. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 4, dos versículos 1 a 22. Pedro e João diante do Sinédrio. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem, se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 4, dos versículos 1 a 22, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. A mensagem de Pedro produziu dois resultados opostos. Primeiro, aproximadamente 2.000 judeus creram na palavra e foram convertidos e, segundo, os líderes religiosos da nação rejeitaram essa mensagem e tentaram calar os apóstolos. Temos aqui o início da perseguição sobre a qual Jesus já havia alertado os seus seguidores, conforme Mateus 10, versículos 17 a 18, Lucas 21, versículos 12 a 15, João 15, versículos 18 ao capítulo 16, versículo 4. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. O tribunal era composto essencialmente pela família do sumo sacerdote. O sistema religioso judaico havia se tornado tão corrupto que os cargos eram passados de um parente a outro sem levar em conta a palavra de Deus. Quando Anás foi
deposto do sacerdócio, Caifás, seu genro, foi nomeado. Na realidade, 5 dos filhos de Anás ocuparam o cargo em algum momento. Compreendendo o versículo 5, esse foi o mesmo concílio que, alguns meses antes, condenou Jesus à morte. Na verdade, estes oficiais reconheceram Pedro e João como companheiros de Jesus, conforme versículo 13. O Sinédrio era encarregado de proteger a fé judaica, e isso significava a necessidade de averiguar todo mestre e ensinamento novo que surgiu em Israel, conforme Deuteronômio capítulo 13. Em exposição bíblica dos versículos 8 a 14, Pedro falou pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Observe que o apóstolo estava novamente cheio do Espírito, conforme capítulo 2, versículo 4, e teria essa experiência ainda mais uma vez antes de o dia terminar, conforme capítulo 4, versículo 31. O Espírito concede um batismo na conversão, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, mas os cristãos devem ter muitas vezes a experiência de estarem cheios do Espírito para que possam ser testemunhas eficazes de Jesus Cristo. Referência a Efésios 5, versículos 18 e 19. Compreendendo o versículo 11, a imagem da pedra não era nova para estes homens, especialistas nas escrituras do Antigo Testamento. Eles sabiam que pedra era um símbolo de Deus, conforme Deuteronômio 32, versículos 4, 15, 18, 31, 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 2, Salmos 18, versículo 2, e o livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. E o que o profeta Daniel havia usado a pedra para ilustrar o Messias e a vinda de seu rei na terra, conforme Daniel 2, versículos 31 a 45. Mas os judeus tropeçaram na pedra, conforme Romanos 9, versículo 32, e também 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 23, e a rejeitaram exatamente como o Salmo 118, versículo 22 havia prenunciado. Uau! Compreendendo o versículo 14, devemos observar que o milagre não era prova da ressurreição de Cristo nem da autenticidade da mensagem de Pedro. Satanás pode realizar milagres, conforme 2 de Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10. E falsos profetas são capazes de fazer prodígios, conforme Deuteronômio 13, versículos 1 a 15. O milagre é a mensagem no contexto de tudo o que vinha acontecendo desde o Pentecostes. Era mais uma evidência de que Jesus Cristo estava vivo e agindo na igreja por meio de seu Espírito, o Espírito Santo. Em ambos os sermões, Pedro usou o Antigo Testamento para respaldar e explicar suas afirmações. E essa é uma evidência de um verdadeiro profeta de Deus. Aleluia! Referência a Deuteronômio 13, versículos 1 a 5 e Isaías 8, versículo 20. Exposição bíblica dos versículos 19 a 22. A falta do concílio ficou evidente quando Pedro se recusou a ser intimidado pelas ameaças deles. Todos precisamos seguir o exemplo de Pedro e tomar nossas decisões com base em perguntas como: isso é certo? E não como: é comum ou é seguro? Devemos ter certeza, no entanto, de que temos o ensinamento claro da palavra de Deus conosco antes de tomarmos uma posição contra a autoridade do governo. Pedro sabia o que o Senhor havia ordenado aos cristãos que fizessem, conforme capítulo 1, versículo 8, e ele iria lhe obedecer a qualquer preço. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 4, dos versículos 1 a 22. Trago a exposição bíblica dos versículos 19 a 20. Nossos exemplos da Bíblia agiram com respeito à educação mesmo quando desafiaram a lei. Os cristãos podem respeitar a autoridade e ao mesmo tempo desobedecer às autoridades, conforme Romanos 13, Tito 3, versículos 1 e 2 e 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 25. Daniel tentou não pôr sua guarda em apuros e os apóstolos usaram a prisão como oportunidade para testemunhar. Isso apresenta um grande contraste em relação a alguns opositores cristãos modernos que parecem ser especialistas em denunciar e acusar, em vez de testemunhar com amor.
O maior exemplo de sofrimento injusto é o de Jesus Cristo e devemos imitá-los, conforme 1 de Pedro capítulo 2, versículos 13 a 25. O Salvador nos ensina que o protesto justo contra a injustiça sempre envolve sacrifício e sofrimento e deve ser motivado pelo amor. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.